Salve, salve rapaziada, treinador Alan Lima aqui da Drop Sports passando hoje para contar um caso que aconteceu comigo no treinamento. Eu não consegui treinar de manhã e tal, fui pedalar à tarde, um sol para cada um e tal. Aí decidi tomar água de coco no final do treino e aí, conversando com o cara lá e tal, não sei o que, ele, você tá com as veias altas e não sei o que. Eu falei, cara, tô treinando aí para a prova no final do ano, não sei o que. E o mineiro gosta de contar casa, conversa vai, conversa vem. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo para explicar um pouquinho como é que funciona o mecanismo aí de vasodilatação, a preparação para isso, alguns pré-requisitos, como é que funciona a parte enzimática, hormonal, para o pessoal entender. Então vamos lá. A ideia hoje, a gente vai passar aqui algumas informações. Eu posso de vez em quando dar umas escapadas e voltar aqui para o core da informação, que é justamente essa, mas eu acho que vai ser bem enriquecedor. Então, cara, no cérebro existem os neurônios cerebrais. Esses neurônios cerebrais, eles produzem o que a gente chama de NO3, o óxido nítrico. Algumas pessoas suplementam com isso, né? Suplementam com NO3 ou então com arginina, que tem em beterraba, tem na beterraba, enfim, tem um monte de alimentos. Mas esse óxido nítrico, ele é endógeno. O que é um endógeno? Endógeno é aquilo que o próprio corpo produz. Então, lá dentro do cérebro, os neurônios cerebrais produzem óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele é extremamente reativo com os radicais livres. Antes de eu entrar nesse ponto aqui, estou pensando uma coisa, é interessante a gente saber o seguinte: o óxido nítrico, ele para ser metabolizado, ele para ser originado, ele não vem lá de uma vesícula sináptica, né, lá naquelas pontes ionotrópicas, não é aquilo. Ele é produzido especialmente ali em determinado momento quando tem um precessor que é a arginina. E a arginina, só um adendo agora, como eu falei, né, a gente vai ter as pessoas que têm o vírus da herpes, não é muito indicado a consumir arginina. Por quê? Porque o vírus da herpes, ele se alimenta, vamos colocar assim, ele se alimenta da arginina. Então existe algumas, a arginina, para quem não sabe, é uma proteína, né, é uma proteína aí das cadeias, um peptídeo, que pode ser substituído, para quem tem herpes, por exemplo, pela lisina, que já não é fonte nutricional do vírus da herpes ali, mas ela ajuda, ela tem um precursor comum ao processo que a arginina provoca, tá? E ela também tem um efeito de imunidade muito bacana, que é justamente quando o vírus da herpes ele se apresenta, porque o comportamento imunológico ele decresce, né? Ele cai. Então, mas voltando ali ao core da ideia, o NO3 produzido lá pelo substrato da arginina, ele reage com o que a gente chama de radical livre. Ele é extremamente reativo com o radical livre. E aí o que rola? Essa reação dos radicais livres pelo NO3 provoca um relaxamento da musculatura lisa. A musculatura lisa é um tipo de célula muscular que a gente não tem controle. São aquelas células que envolvem todo o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, essa musculatura lisa compõe funcionamento de órgão, movimento peristáltico, e existem células endoteliais, epiteliais, que são compostas dentro do sistema arteriovenoso, que é o sistema que a gente passa, né, que são as veias, as artérias e tal. Então, quando esse NO3 é liberado, ele funciona como um relaxador dessa musculatura. Então, se a gente tem um calibre venoso, tem ali uma veia e uma artéria, e aí existe uma descarga desse neurotransmissor, porque o NO3 ele é um neurotransmissor endógeno, produzido pelo corpo, lá pelos neurônios cerebrais, há um relaxamento. Então, não é que existe uma força, não, pelo contrário, deixa de ter a força de constrição e há um relaxamento. Com isso, a pressão arterial ou intravenosa, a pressão arterial ou venosa ali, né, do fluxo do sangue, como ela se mantém constante, ela expande. E aí aumenta o fluxo de sangue
aumentando assim um monte de o aporte, a velocidade de carregamento de nutrientes, as hemácias, os hematócritos carregando os oxigênios ali. Então, há uma maior eficiência nessa dinâmica, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que o cara precisa, ou assim, sob quais condições a gente consegue produzir radicais livres? Sobre várias. Mas eu vou falar aqui, em especial na parte do esporte, uma que é gaivota, que é os esforços catabólicos. Então a gente tem sob a ótica dos hormônios, a gente tem dois grandes grupos, né? Os hormônios anabólicos e os hormônios catabólicos, os exercícios anabólicos e os exercícios catabólicos. Nesses exercícios anabólicos a gente tem um governador central, um manda-chuva lá, que é o emitor. E embaixo dele tem uma cascata, acho que a gente até falou em algum momento aqui para trás aí na droga, a gente já falou sobre isso. Então não é isso que a gente vai falar, a gente vai falar agora do catabolismo, da onde a gente mais produz radicais livres, que são os exercícios onde existe um sensorzinho ali, uma enzima que a gente conhece, é conhecida como AMPK, é uma proteína quinase de AMP, e essa proteína, ela é um sensor que ela acusa quando há uma produção de radicais livres a determinados níveis, mas o mais importante não é isso, ela é um sensor não exclusivamente disso, isso é de uma forma secundária, ela identifica mais quando há uma baixa de ATP, uma baixa energia no corpo. Então existe uma correlação entre AMP e ATP. Quando essa correlação ela diminui, ou ela aumenta, né, a proporção dela, há uma descorrelação muito grande, ela é ativada como um interruptor, um sensor ali. Porra, os níveis de energia estão baixando. Mas para os níveis de energia baixarem, que são os níveis de moeda, a famosa moeda da troca celular ali, que são os ATPs, a gente tem que fazer exercício de longa duração. E para a gente fazer um exercício de longa duração, a gente tem que baixar a intensidade. E aí, quando a gente faz um exercício de alta duração e baixa intensidade, essa MPK percebe os baixos níveis, perceba que também a gente não pode inserir novos nutrientes ali, no sentido de aumentar esse aporte de nutriente que vai prover novos ATPs. Então eu tenho que ter uma carência ótima ali, um momento ótimo, para que haja um déficit de energia, né, e essa AMPK entre em ação. Aí o que ela faz? Ela vai lá na mitocôndria e fala assim: mitocôndria, é o seguinte, cara, a energia tá baixa, eu não sei quando esse cara vai parar, a gente vai fazer o seguinte agora. Agora você vai otimizar o seu funcionamento, você vai gastar mais energia, você vai otimizar a sua relação aí dentro do ciclo de Krebs, na respiração celular, para produzir, para ter uma troca ou hematose mais eficiente, paraná. Então existe uma ação de melhor eficiência mitocondrial, né? E com isso, você, com já a vasodilatação, o aporte maior, uma eficiência maior de mitocôndria, a gente vai compondo um cenário favorável aí a uma maior entrega. Beleza. Aí, quando a MPK, junto com, ela percebe esses níveis de ATP baixo, ela procede dessa forma, os radicais livres vão lá e reagem com o NO3. Fala assim, cara, porra, reagiu, não sei o quê, aí desceu, relaxa, a musculatura lisa. É lógico que existem vários ramos aqui, a gente pode tratar sobre vários assuntos aqui desses estudos que eu estou falando aqui, mas vamos focar no NO3. Quando ele recebe esse radical livre que é muito produzido pelos exercícios catabólicos, né, a gente começa a ter um emagrecimento, porque para ele ser catabólico, eu tenho que ter menos, a MPK tem que ter um nível baixo de energia, para melhorar a mitocôndria, o sistema da mitocôndria, para haver a vasodilatação e ter um sistema todo eficiente. Então, o produto final é uma pessoa magra, com um calibre venoso alto, porque ele teve o relaxamento, e uma eficiência mitocondrial maior. Isso é um processo que é construído. A gente vai construindo esse processo a cada treino, equalizando sempre os hormônios catabólicos com os hormônios anabólicos.
Então a gente já falou muito disso, né, sobre os hormônios anabólicos, sobre os hormônios catabólicos, o equilíbrio. Antigamente se fazia um treino forte, seja ele anabólico ou catabólico, e descansava no dia seguinte. Hoje a gente já sabe que isso não é o mais adequado. É lógico que a gente está falando aqui de um N grande, de uma amostra, a gente não está falando aqui de um determinado indivíduo, mas em forma geral a gente faz um treino anabólico, depois a gente faz um catabólico, justamente para equalizar esse equilíbrio, essa parte hormonal, e depois ter o descanso. Ao contrário, também é verdadeiro. Eu posso fazer um catabólico, um treino longo de 6, 7 horas de ciclismo, e no dia seguinte fazer tiro de 200, por exemplo, um tiro bem anabólico, bem curto, bem intenso, onde eu consiga imprimir uma velocidade alta para ter essa ação mecânica ali e falar, Vitor, ajuda aí, vai e tal. Então, e aí no dia seguinte, sim, aí eu descanso. Então, são vários, eu tive essa conversa com esse cara do coco, lógico que não foi, a gente não beirou essa bioquímica, essa parte de endócrino e tal, mas eu expliquei para ele, cara, a grosso modo, o que eu falei para ele, falei, quando a gente treina muito tempo, a gente fica magro, quando a gente fica magro, outras coisas acontecem, então as veias acabam aparecendo, né? Então existe essa correlação aí entre esses sistemas. Espero que essa conversa com o cara do coco ele tenha entendido, que vocês aí tenham entendido também. Por favor, deixem aqui os comentários se você achou que esse vídeo foi elucidativo, te acrescentou de alguma forma. Compartilhe para atingir maior número de pessoas e a gente conseguir divulgar o trabalho também. E a gente está por aqui, tá? Vencer Drop Sports, tenho certeza que a gente pode atender vocês da melhor forma possível. Valeu, um abraço.